Pai do Senhor, a todos os irmãos que estão cursando o nosso curso SIM, que é o nosso curso de integração ministerial. Hoje nós estaremos falando sobre o nosso quarto livro, que vai nos falar sobre usos e costumes, tradição e doutrina. Eu sou o pastor Clébios e estaremos junto com os irmãos nessa aula e vamos diferenciarmos isso. Então, quando nós pegamos o nosso livro nessa parte introdutória, nós vamos diferenciarmos, porque no nosso meio hoje há um grau de dificuldade de diferenciarmos a cada um deles. Nós sabemos muito bem que quando nós entramos na nossa página 17, vai nos falarmos sobre esse grande grau de dificuldade. E o que nos chama a atenção é que nós temos que saber que, estudando essa parte da doutrina, sabemos que a nossa doutrina, ela gera bons costumes, mas os bons costumes não geram doutrina. Nós sabemos que a base da nossa fé cristã é a doutrina, é a palavra de Deus, e não é os usos e costumes e tradição. Quando nós entramos na página de número 18, nós vamos aprender sobre as definições sobre vaidade, sobre tradição, ética, moral, doutrina, usos e costumes. Então, nós vamos primeiro conceituarmos sobre a palavra vaidade. A palavra vaidade, quando nós pegamos um dicionário Aurélio, esse nosso dicionário Aurélio vai dar a definição como vã coisas. E quando nós aplicamos essa palavra no latim, também vem de vanitas, que quer dizer em vão. Quando nós corremos para definirmos esta palavra no Antigo Testamento, vem de hebel, que quer dizer o quê? Aplicação à idolatria. E também ela vem, do avém ou avan, que quer dizer sopro ou vaidade. Ou então shan ou shavat, que quer dizer falsidade, maldade e ludibrio ou falsidade. Então nós temos que aprendermos sobre essa palavra vaidade, que vem dessas derivação e também desses termos sobre a palavra vaidade. Já no Novo Testamento, nós vamos aprender sobre essa palavra kenos, que vem dessa definição de som inútil, de inutilidades. Então, essas definições de vaidades que são aplicadas no Antigo e também no Novo Testamento. Depois, vamos definir aí o que é a palavra tradição, que logo esta palavra no tradição, no latim, como nos diz o próprio livro, vem de traditio, que quer dizer o quê? Entregar, ou então passar adiante. Como assim, pastor, passar adiante? Que de cada geração vai passando esses costumes de tradição em tradição. Como assim, pastor? De tradição em tradição, de geração a geração. Vamos dizer, o pai passa para o filho vai passar para o neto. Então, vai se passando de geração em geração. Também a palavra sobre a definição ética, essa palavra definição ética, nós temos convivido muito com ela, porque nós já estudamos ela também no nosso curso avançado de teologia. E esta palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa costumes, disposição e hábito. Quando nós trazemos ela para o latim, que vem da palavra mos, que vai nos dar o significado de costumes, uso ou
regras, mas também nós temos que definir, porque também existe a nossa ética moral, né, a nossa ética cívica e também existe a ética cristã. Então é necessário sabermos também diferenciarmos essas duas. A nossa ética moral é o que são as leis aplicadas na sociedade e a nossa ética cristã é os princípios e regras aplicadas também pela palavra de Deus. Também agora nós vamos conceituarmos o que significa a palavra moral. Esta palavra moral, ela vem do latim moralis, que quer dizer maneira, caráter, comportamento próprio e relativo aos costumes. Então a palavra moral, ela não nos dá um significado tão distante, porque ela vem de um comportamento próprio e relativo de uma pessoa. Quando nós abrimos a página de número 25, nós vamos dar aí o conceito sobre doutrina. É bastante importante nós frisarmos esta palavra doutrina para nós aprendermos realmente o significado e a derivação desta palavra. A palavra doutrina, ela vem da palavra didaquê ou didaxalia, que vem dizer o ensino, né, a ação ou ato de ensino e instrução dentro, né, da palavra de Deus. Já dizia o nosso reverendo pastor Antônio Gilberto que a doutrina, ela é o ensino bíblico normativo para todo o ser. Então, já dizia o nosso reverendo pastor Antônio Gilberto que a doutrina, ela é realmente um ensinamento para todo ser vivente. E é bastante importante nós sabermos que essa palavra doutrina, ela tem a derivação de o significado de ensinamentos práticos da palavra de Deus. E quando nós estudamos sobre doutrinas, entendemos sobre diversos temas sobre a doutrina, né? A doutrina das Sagradas Escrituras, a doutrina da soteriologia, a doutrina da Trindade, a doutrina da martiologia, do pecado, a doutrina da antropologia. Então é importante nós sabermos realmente definirmos com bastante importância o que significa a palavra doutrina. Mas lá na frente, na página do nosso livro, nós vamos realmente saber uma grande diferença mais complexa dessa palavra doutrina. O conceito sobre usos e costumes é outra coisa também que nós temos que dar uma ênfase, mas com primazia, sobre essa palavra usos e costumes, para nós não colocarmos esta aplicação em doutrinas, porque são raramente bastante distintas e há hoje um grau de grande dificuldade das pessoas não saberem diferenciar doutrina de usos e de costumes. Então, pastor, doutrina é o quê? São ensinos normativos para todo ser, baseado na palavra de Deus. Então, se os irmãos pegou aí com bastante ênfase, guarde isso daí. Então agora nós vamos aprender sobre usos e também costumes. É uma velha questão de círculos pentecostais. A tradição faz parte de todas as instruções e sociedade. É correto afirmar que todas as igrejas têm os seus costumes impostos ou espontâneos, mas igualmente estabelecido. Por muito tempo se confundiu costumes com doutrinas, mas há uma grande diferença entre esses dois termos. Pastor, o que é costume? O que significa essa palavra costume? É o uso, hábito ou práticas geralmente observadas. No nosso dicionário,
vai nos dizer que é uso de prática habitual, né, de um ser humano. Nas palavras gregas usadas no Novo Testamento, costumes, ethos, né, que vem da palavra também de ética. Pastor, então, o que vem aí para nós aprendermos com um grau de facilidade, sabermos diferenciarmos o que é doutrina e costumes? Na página de número 31, vai nos dar uma facilidade tremenda. Por quê? A palavra doutrina vai nos dizer que ela está baseada na palavra de Deus. E costumes, né? Costumes é imposto por convenções humanas de maneira espontânea, ou às vezes, se não for espontânea, é obrigatória. Então, doutrina é imposto baseado na palavra de Deus, e costumes é imposto pelo o homem de uma maneira espontânea ou obrigatória. Então, essa daí vem no nosso livro aí sobre, nessa parte introdutória, para diferenciarmos isso daí. Já na segunda parte do nosso livro, aí no nosso primeiro capítulo, vai nos falarmos aí sobre os costumes de Israel. Israel tinha os seus costumes, com certeza, porque nós sabemos muito bem que costumes cada país, cada estado e cada cidade tem, né, os seus costumes. Né? Os costumes nós sabemos muito bem que eles variam, mas a palavra de Deus, ela não varia. A palavra de Deus, ela é infalível. Então Israel tinha os seus costumes. Israel tinha os seus costumes dentro das suas práticas religiosas, dentro dos seus usos, dos seus trajes, dos seus costumes e do seu comportamento social. Então, pastor, eu tenho que praticar bons costumes para me ser santo? Não, não precisa. Você é santo e por isso pratica bons costumes. Aprenda isso aí, guarde e leve para o seu coração. Então Israel também tinha os seus usos e seus costumes dentro dos seus trajes e também os seus comportamentos sociais. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, como diz aí o nosso livro, em Atos 13:18, vai declarar que o nosso Deus, suportou os costumes de Israel no deserto. Por que a Bíblia vai dizer que Deus suportou? Porque Israel queria trazer os usos e costumes do Egito, né, para a nação escolhida de Deus. Então é uma coisa que nós temos que aplicarmos para nós não trazermos os usos e costumes de uma vida humana para dentro da igreja. E depois de Israel aplicar os seus costumes, quando o povo ia saindo da terra prometida, houve duas grandes propostas de Faraó para o povo. Como diz o nosso livro aí, na página 40 e 41. Para quem gosta de pregação, dá uma ótima pregação. A primeira proposta de Faraó foi o seguinte, né? Ide, santificai o vosso Deus nesta terra. O que Faraó estava dizendo? Para que o povo, mesmo assim, sacrificasse a Deus, mas viesse viver dentro do Egito com os usos e com os costumes do povo egípcio. Nós sabemos que o nosso Deus não queria que Israel vivesse no meio do povo egípcio e praticasse as mesmas, né, tradições, práticas e usos. A segunda foi o seguinte: somente que indo, vades, mas não vá muito longe. O que queria dizer com essa proposta Faraó para o povo de Israel?
Não precisa ir muito longe demais. Não precisa ir à igreja todos os dias. Não precisa orar todos os dias. Não precisa jejuar todos os dias. Não precisa ler a Bíblia todos os dias. Sabemos que isso é o quê? Né? Um costume. Porque o cristão ele tem que ter o seu costume diariamente de ler a palavra de Deus, de orar, de frequentar os cultos. Então isso é um costume do cristão. Né? Um costume do cristão. Então Israel, ele tinha os seus usos, seus costumes, também a sua tradição. Os usos e costumes observados por Jesus, né? Os usos e costumes observados por Jesus. Jesus ensinava toda a doutrina e dentro da doutrina Jesus tirava os usos e também os bons costumes. Os bons costumes de frequentar a casa de Deus, de observar as festas sagradas, costume de orar, costume do hábito de ensinar o povo, e Jesus, né, e seu exemplo. Tinha também que cuidar do seu legado, né, e também os seus costumes. A terceira parte vem aí, os usos e costumes da igreja, né, os usos e costumes e a igreja. A igreja do Senhor, os costumes devem ser diferenciados, porque a igreja de Cristo contém um povo diferente. Como nós lemos lá em Malaquias, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O Senhor está diferenciando entre aquele que serve e aquele que não serve. Então o cristão ele tem que ter o seu uso adequado, né, baseado na palavra de Deus e também os seus costumes diários. Então a igreja do Senhor, ela tem que estar realmente diferenciando os seus usos e também os seus costumes. Entre a igreja e Israel, a igreja hoje é bem diferente, no caso de Israel, no sentido terreno. Humanamente falando, a igreja é um grupo social dentro de um contexto social maior chamado para a sociedade. Reflexo de padrões, né, antibíblicos, onde quer que a igreja se encontre. Israel é um povo vivendo em sua própria terra, exclusiva. A igreja é um povo de Deus, porém vivendo aqui como peregrinos e forasteiros rumo ao céu. A fé cristã ela é colocada à prova perante Deus, perante o próprio cristão e também perante o homem. Aí o livro vai nos dizer há 4 tipos de coisas que o cristão deve observar. Há coisas que em si mesmos não são pecados, mas não são inconvenientes. É isso que às vezes há uma grande complicação sobre isso daí, porque todo dia hoje a pessoa pergunta se é pecado. Sabemos, irmãos, que nem tudo é pecado, só que nós temos que saber que a palavra de Deus vai nos dizer que tudo me é lícito, mas também tudo não me convém. Há coisas que em si não são pecados, mas são moderadas, né? Dominadas, controladas. Não me deixarei dominar por coisa nenhuma, como diz o apóstolo Paulo. Tem certas coisas em nossa vida hoje que elas querem nos dominar. Vamos dizer hoje uma coisa que está sendo uma coisa preocupante e dominante hoje no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Vamos dizer, o uso excessivo de internet. Então nós temos que ter cuidado para ter certas coisas que mesmo que não são pecados, mas às vezes elas querem nos dominar. Há coisas que em si mesmo não são pecados, mas dão a aparência de pecado. Quando Paulo adverte a igreja de Tessalonicenses, ele vai dizer, abstém-vos de toda a aparência do mal. Então nós temos que ter cuidado, que tem certas coisas que em si não parecem ser pecado, mas ela tem a aparência de pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós fugirmos da aparência do mal. Então, entrando aí agora na liberdade cristã, né?
versus a falsa liberdade. A liberdade cristã. Esta é que tão preciosa e tão clara e explanada nas epístolas aos Gálatas 5, do 1 ao 6, que vai nos dizer que é uma liberdade com a lei. Assim falai-vos e assim procedeis como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Falsas liberdades, que são falsos profetas ensinam, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Não tem como um cristão viver em meio à corrupção e esses falsos ensinadores querem nos dizer que isso é uma liberdade. Uma certa vez uma pessoa falou para mim a seguinte questão: nós somos livres e cristãos não são, porque nós podemos beber, nós podemos mentir, nós podemos nos prostituir. Então eu falei para ele: então você não é livre, você é preso, e livre somos nós. Que maravilha! Então, irmãos, caindo aí, né, dando um pulo gigante aí, nós vamos passarmos aí sobre a página de número 81, sobre as cercas que hoje querem impregnar no meio da nossa igreja, sobre inovações que querem aplicar dentro da igreja, né? O batismo com o Espírito Santo, nós temos que ter muito cuidado, porque sabemos que o batismo com o Espírito Santo vem derramado lá em Atos, e hoje as pessoas querem dizer que há um meio da pessoa ser batizada sem falar em línguas estranhas. E nós sabemos muito bem que o nosso batismo, a pessoa ao ser batizada, a primeira evidência que a pessoa foi batizada é ela falar em línguas estranhas, né? Palmas nos cânticos. É necessário também nós tomarmos muito cuidado com isso. Danças, né? Hoje em dia, muitas pessoas querem inovar danças no meio de culto. Cair no espírito, né? O cinto no vestido. As pessoas ficam dizendo que é uma falsa doutrina, um falso ensinamento, que o que diferenciava naquele dia as vestimentas do homem e da mulher era simplesmente o cinto, tá? Isso é mentira. Quando você abre lá Isaías 3:24, nós vamos saber que as mulheres tinham os seus trajes e os homens também tinham os seus trajes. Eram diferentes. Tome muito cuidado com isso, né? Trajes, roupas e em gerais. É preciso preservar a saúde, protegendo contra o frio, chuva, calor, vento, diferenciar a sexualidade da pessoa, diferenciar a idade da pessoa, diferenciar o grupo social de pessoas. Quem não se lembra lá em Gênesis 38, vai dizer que Tamar, ela se vestiu como se vestia a prostituta. Então, eu quero dizer para você, dentro dos usos e costumes de Israel, cada um tinha sua vestimenta diferenciada. Então, é necessário tomar muito cuidado com isso. Acasias, né? O próprio, o demoniado de Gadara, né? Que estava nu, e Jesus, quando conheceu, o vestiu. Adão e Eva, irmãos, sabemos que o Senhor Jesus sacrificou e fez suas vestimentas. Então, é necessário o cristão ele ter muito cuidado. Tatuagem de hoje em dia, ter cuidado com essa mutilação no corpo, né? Jogos de azar. Então, irmãos, é necessário ter cuidado muito com isso. Usos e costumes defendidos pela Assembleia de Deus, né, no Brasil. Então, nós temos que ter cuidado. Os obreiros que estão se integrando, que estão chegando agora, tem que ter muito cuidado e estudar sobre o regimento interno e também sobre o nosso estatutos, sobre as cercas de vestimentas e sobre a cerca, principalmente as esposas. É necessário os obreiros que façam esse curso de integração, eles venham passar também para as esposas sobre vestimentas, sobre usos inadequados de brincos, né, de colares, de pulseiras, sobre acerca de uso excessivos de maquiagem, sobre acerca também dos excessivos, né, de realmente pintarem as unhas. Então nós sabemos que a nossa Assembleia de Deus e os nossos costumes, né, elas não permitem isso. Não somente a nossa Assembleia de Deus, mas também
a nossa convenção, né, como a ADEBEG, a nossa convenção estadual, e também não só a nossa convenção, né, estadual, mas também a nossa convenção geral, que é a nossa CJADB. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer a todos os irmãos, né, diferenciamos aí sobre o que significa os costumes, tradição, também sobre doutrinas e sobre costumes. Então, quero falar para os irmãos que os irmãos venham aplicar isso em suas vidas cotidianas. Então, que Deus venha abençoar os irmãos, e desde já eu quero agradecer, e realmente os irmãos estudem o livro com mais tranquilidade, com mais paciência, que realmente os irmãos vão aplicar realmente no dia a dia isso que as nossas Assembleias de Deus, né, a nossa ADEB, a nossa convenção estadual, como a ADEBEG, a nossa convenção geral, ela pede, né, de nós, baseado na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um grande abraço.